Boa tarde, eu sou Daniela Paiva, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia do Inmetro e apresentarei os nossos resultados sobre a validação de métodos de contagem de células humanas. A contagem de células é uma medida fundamental, amplamente utilizada em biotecnologia e apresenta diversas aplicações relacionadas ao diagnóstico clínico, à terapia celular e na pesquisa, como ensaios de toxicidade e de viabilidade celular, entre outras aplicações. Dentre os métodos clássicos de contagem de células, destacam-se a contagem manual em câmara de Neubauer e a contagem automática em contador, ambos baseados em imagens. A contagem manual em câmara de Neubauer é o método mais utilizado em biotecnologia. A câmara de Neubauer possui 9 quadrantes, cada um com 1 milímetro de largura e 1 milímetro de altura, e, em geral, a contagem de células nesse instrumento é realizada nos 4 quadrantes mais extremos. Esse método é de baixo custo, porém é trabalhoso, demorado e necessita de treinamento devido à grande variação entre os usuários. E já a contagem automática em contador fornece o número total de células, incluindo células vivas e células mortas, e a porcentagem de viabilidade. Esse método possui maior custo, porém fornece a quantidade de células em menor tempo, e a literatura tem apontado maior rendimento, precisão e reprodutibilidade. Existem diferentes métodos de contagem de células e células de diferentes tamanhos e complexidades. Porém, contar células com precisão é um desafio. Diversos fatores podem interferir no processo de contagem, incluindo as propriedades dinâmicas das células, o uso de amostras não homogêneas, o uso de instrumentos inadequados ou não calibrados, a falta de treinamento do operador, a falta de protocolos harmonizados, além de erros na aquisição e na análise de dados. E, em conjunto, esses fatores representam fontes potenciais de variabilidade e podem influenciar na reprodutibilidade dos dados obtidos. Considerando que a falta de protocolos harmonizados interfere na reprodutibilidade dos dados, a validação dos métodos de contagem é essencial. De acordo com a ISO 17025, a validação é a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso são atendidos. E no processo de validação, as características de desempenho do método podem ser avaliadas através da utilização de materiais de referência. Porém, em biologia, em relação às células eucarióticas, existem limitados materiais de referência, devido principalmente à variabilidade inerente dos materiais biológicos. Dessa forma, a avaliação das características de desempenho pode incluir o cálculo de incerteza de medição. Diante de todo esse cenário da necessidade de harmonizar protocolos de contagem de células, algumas iniciativas têm sido tomadas com o objetivo de estabelecer métodos reprodutíveis e rastreáveis de contagem. Por exemplo, em 2014 foi criado o Grupo de Trabalho em Análise Celular, o CAWG, que tem como membros pesquisadores de diferentes institutos de metrologia do mundo. O CAWG tem a missão de estabelecer a comparabilidade global das capacidades de medição de células através de sistemas de medição de referência de ordem metrológica. E outra iniciativa nesse setor foi a norma ISO 20391, que é dividida em duas partes. A primeira parte dessa norma foi publicada em 2018 e inclui orientações gerais sobre os diferentes métodos de contagem de células aderidas ou em suspensão. E já a segunda parte dessa norma foi publicada em 2019 e trata da análise estatística de dados e avaliação da qualidade da medição de contagem de células. Como podemos observar, a preocupação em contar células de maneira mais confiável é mundial e já faz parte dos projetos de institutos de metrologia. Assim, o nosso objetivo é avaliar a efetividade da homogeneização da suspensão celular para as contagens de manual e automática, identificar as principais fontes de incerteza e calcular a incerteza de medição dessas metodologias, a fim de validar os procedimentos usando a contagem manual como referência. Nesse projeto, utilizamos a linhagem celular HCT116, uma linhagem celular bem estabelecida de origem epitelial de carcinoma de cólon humano, ilustrada nessa imagem. Para o ensaio de homogeneidade, utilizamos diferentes diluições. As células foram homogeneizadas com 20 movimentos up and down,
com uma micropipeta e contadas em câmara de Neubauer em quadruplicata. Nós comparamos a contagem em cada um dos 4 quadrantes mais extremos, assim como comparamos o número de células contadas em 4 e em 9 quadrantes. Em seguida, nós realizamos um ensaio de quantificação celular pela coloração com azul de tripã. E nesse ensaio, diferentes diluições de células foram preparadas em quadruplicata por gravimetria, utilizando a balança calibrada, ou por volumetria, utilizando micropipetas calibradas. E para garantir a homogeneidade, foram realizados 20 movimentos up-and-down com uma micropipeta a cada etapa do preparo das diluições. As amostras, então, foram quantificadas a partir de uma solução de contagem contendo a suspensão celular e o corante azul de tripã numa proporção 1:1, e as células foram contadas através da câmara de Neubauer ou em contador automático Caltens. Para obter os volumes de amostras preparadas através de gravimetria, foi realizada a determinação da densidade da suspensão celular. Dessa forma, diferentes quantidades de células em triplicata foram preparadas a partir de volumes conhecidos, cada repetição foi pesada e a densidade foi calculada através da fórmula densidade é igual a massa dividido por volume. E para obter o volume das amostras de células HCT-116, preparadas utilizando a balança calibrada, nós utilizamos a fórmula aqui descrita. Para a contagem automática, o protocolo escolhido foi determinado de acordo com as características da linhagem celular, de forma então que foram consideradas células com tamanho entre 5 e 20 micrômetros, e o número de células observado foi calculado como descrito na fórmula. Já para a contagem manual, a quantificação de diferentes diluições de células foi realizada através dos 4 quadrantes mais externos da câmara. Inicialmente, considerando as informações do certificado de calibração da câmara de Neubauer, as medidas de altura, de largura e de profundidade foram corrigidas e as novas medidas foram utilizadas para calcular o volume de cada quadrante. E essa informação foi utilizada no cálculo do número total de células. Então, o cálculo do número total de células foi realizado em 4 etapas. Na etapa 1, foi realizado o cálculo do número de células de cada quadrante, utilizando a informação de volume que nós calculamos previamente. Na etapa 2, foi calculado a média do total de células. Na etapa 3, nós calculamos então o número de células por ml e, finalmente, na etapa 4, nós calculamos o número de células observado. Os nossos resultados em relação ao ensaio de homogeneidade mostram que não houve alteração estatisticamente significativa no número de células contadas em cada quadrante, como pode ser observado no gráfico 1, do quadrante 1 ao quadrante 4, indicando que 20 movimentos up-and-down são suficientes para que as células se distribuam de maneira homogênea pela câmara de Neubauer e que essa quantidade de movimentos up-and-down pode ser utilizada em experimentos subsequentes. Além disso, como nós podemos observar no segundo gráfico, a contagem dos 9 quadrantes da câmara de Neubauer, em azul, demonstrou que o número total de células permanece similar àquele obtido após a contagem de 4 quadrantes, em verde, sugerindo que as células se distribuem de maneira equânime por toda a câmara de Neubauer. Para a determinação das fontes de incerteza da contagem manual e automática, nós utilizamos o diagrama de Ishikawa, como apresentado. Para a contagem automática, foram definidas como fontes de incerteza a gravimetria, que inclui o uso de balança calibrada e o cálculo de densidade, ou a volumetria, que inclui o uso de micropipetas calibradas para o preparo de diluições. Em relação à contagem propriamente dita em contador automático, foram definidos a preparação da solução de contagem, que utiliza micropipetas calibradas, e a repetibilidade como fontes de incerteza. Já para a contagem manual, conforme apresentado no diagrama Ishikawa, também foram definidas a gravimetria ou a volumetria como fontes de incerteza para o preparo de diluições. Em relação à contagem propriamente dita em câmara de Neubauer, foram definidas a preparação da solução de contagem, que inclui o uso de micropipetas calibradas, a câmara de Neubauer calibrada e a repetibilidade como fontes de incerteza. A nossa estratégia de análise permitiu calcular a densidade através da média de 3 diferentes quantidades de células.
Assim, o valor de densidade é igual a 1,02, mais ou menos 0,1 miligramas por microlitro. Em relação à incerteza de medição da contagem automática, como nós podemos observar, o gráfico mostra a diferença entre os valores esperados, que foram estabelecidos no momento de preparo das diluições, e os valores observados, que foram obtidos após a realização das contagens. Como pode ser observado, tanto os resultados do ensaio utilizando a balança calibrada, em vermelho, quanto os resultados utilizando micropipetas para o preparo das diluições, em azul, sugerem que a contagem automática apresenta perfil linear. Além disso, houve compatibilidade entre o número de células esperado e o número de células observado em todas as diluições avaliadas. Em relação à incerteza de medição, os resultados mostram que a repetibilidade do número de células obtido logo após a contagem automática das amostras em quadruplicata foi o parâmetro que mais interferiu na incerteza, tanto no ensaio utilizando balanças calibradas, quanto no ensaio utilizando micropipetas calibradas para o preparo das diluições, ou seja, incerteza do tipo A. Já em relação à contagem de células em câmaras de Neubauer, como nós podemos observar no gráfico, tanto a contagem manual de diluições preparadas com a balança calibrada em vermelho, quanto a contagem de diluições preparadas com micropipetas calibradas em azul, apresentaram-se de maneira linear. E também houve compatibilidade entre o número de células esperado e o número de células observado em todas as diluições avaliadas. Da mesma forma que a contagem automática, a repetibilidade do número de células obtida após a contagem manual das amostras em quadruplicata foi o parâmetro com maior influência no resultado final da incerteza, tanto no ensaio utilizando balanças calibradas para o preparo de diluições, quanto no ensaio utilizando micropipetas calibradas para o preparo de diluições. Em relação à incerteza de medição da contagem automática, esta variou de mais ou menos 6% a mais ou menos 18% para as amostras preparadas por gravimetria e de mais ou menos 10% a mais ou menos 15% para as amostras preparadas por volumetria. Em relação à contagem manual, o valor de incerteza de medição utilizando a gravimetria para o preparo das suspensões celulares está na faixa de mais ou menos 12% a mais ou menos 24%, enquanto para a volumetria está na faixa de mais ou menos 11% a mais ou menos 22%. Então, analisando os gráficos de balanço de incerteza dos dois métodos em estudo, nós observamos que a repetibilidade do número de células obtida após a contagem, ou seja, a incerteza do tipo A, contribuiu de forma predominante para a incerteza de medição, o que pode ser explicado pela variabilidade do material biológico. E um outro fator importante que deve ser considerado em ensaios de contagem de células é o uso da pipetagem reversa. Essa técnica de pipetagem consiste em aspirar um volume maior do que o ajustado e é recomendada para pipetar pequenos volumes com precisão. Em resultados anteriores obtidos por nosso grupo, utilizando a pipetagem direta, nós observamos que a variação entre o número de células esperado e o número de células observado era maior em comparação aos resultados utilizando pipetagem reversa. Dessa forma, a pipetagem reversa foi utilizada em todos os experimentos mostrados até o momento e será utilizada em nossos experimentos subsequentes. Finalmente, após a obtenção dos resultados da contagem automática em contador e da contagem manual em câmaras de Neubauer, utilizando tanto a balança quanto micropipetas calibradas para o preparo de diluições, nós fizemos a comparação entre os dois métodos através de regressão linear simples. E conforme nós podemos observar nesse primeiro gráfico, a diluição gravimétrica apresentou-se linear, com inclinações semelhantes entre as contagens automática em vermelho e manual em azul, enquanto a diluição volumétrica apresentou inclinações significativamente diferentes entre os dois métodos, sugerindo então que a comutatividade dos métodos depende do método de preparo de diluições. Em conclusão, os nossos resultados evidenciam que a realização de 20 movimentos up-and-down são suficientes para homogeneizar as amostras, provendo que a contagem em 4 e 9 quadrantes são equivalentes, e que os métodos manual e automático são comutáveis quando as diluições são preparadas por gravimetria e apresentam incerteza na faixa de mais ou menos 6% e mais ou menos 24%.
E as nossas perspectivas concentram-se em realizar o cálculo de incerteza de medição do número de células vivas e mortas e realizar novos experimentos para calcular os parâmetros necessários para a validação dos métodos. Obrigada pela atenção.